Olá, estamos de volta. Nessa aula nós vamos meter a mão na massa, vamos aprender um pouco mais sobre a linguagem PHP. E já vou adiantando para vocês, hein? Já vai apertando o pé, já vai estudando bastante, já vai fazendo testes, porque a gente não vai ter enrolação não, a gente vai chegar ao pau mesmo, vamos chegar ao milho e vamos fazer o trem funcionar aqui, tá ok? Bom, nesta aula agora nós vamos estar trabalhando com a parte de programação mesmo. Vou estar ensinando vocês a programar PHP. Então, os primeiros passos do PHP a gente vai estar fazendo agora, perfeito? Vamos estar iniciando agora. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é startar o AMP Server. Dá um duplo clique nele, ele vai startar. Automaticamente ele vai abrir a meia-lua lá embaixo. Abrindo a meia-lua e ficando branquinho, né, já está startado. Então, vamos abrir aqui o localhost, para que nós possamos ter já o localhost aberto. Tá lá, a gente não tem nenhum projeto. Vamos entrar no www. Vamos criar um novo projeto para a gente. Aqui a gente vai dar o nome de curso PHP2. Dentro de curso PHP2 nós vamos estar criando uma nova pasta chamada Introdução, sem cedilha e sem tio, Introducal, correto? E é dentro de Introdução, que nós vamos estar aprendendo, né, os nossos primeiros passos. Então, dentro dessa pasta, nós vamos estar salvando os nossos arquivos iniciais. Então, vamos minimizar aqui, vamos dar um atualizar aqui. Está lá, curso PHP2, vamos dar um clique. E Introdução, exatamente isso. Estamos dentro da pasta que vamos estar aprendendo a desenvolver o nosso sistema. Agora, basta a gente abrir o Dream. Vamos para o Dreamweaver. Estaremos aprendendo dentro do Dreamweaver. Bom, pessoal, no Dreamweaver ele vai abrir para a gente aqui essa tela inicial. Ele tem várias opções para a gente. Nós vamos trabalhar com a linguagem PHP, tá ok? Então, você vai clicar aqui em PHP, dá um clique aqui. E vai abrir para nós já uma página em HTML, né, com algumas instruções. Se você está abrindo pela primeira vez o seu Dream, obviamente ele vai estar nesta área aqui sem escrito nenhum, que é a área de design. Tá? Você pode utilizar também a área split, que você vai ter a área dividida, ou a área code, que é a área só de códigos. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar sempre em code, para a gente poder desenvolver o nosso PHP. Tá ok? Quando você pede uma página em PHP, o PHP já lança para a gente essa guia PHP. Ele só vai liberar essa guia se você pedir um arquivo em PHP. Caso contrário, ele não vai abrir essa guia para você. Tá ok? E nessa guia a gente tem algumas introduções interessantes, né? Como alguns ícones, vamos dizer, alguns ícones mágicos, né? Onde a gente tem alguns códigos pré-prontos aqui. A gente vai usar pouco isso daqui, muito pouco, mas vamos utilizar, tá ok? E esta parte do HTML que o Dream fez para a gente, a princípio não interessa para a gente. A gente vai apagar tudo isso, porque não é de nosso interesse. Então, acabamos de fazer o quê? Criamos uma página em PHP, acabamos de verificar que temos a guia PHP aqui em cima, com alguns comandos, apagamos toda a codificação HTML e vamos salvar agora. Você tem aqui, pessoal, essa barrinha aqui, ó, que eu tenho, que é o Standard, normalmente ela vem desse jeito assim, tá? Se você quiser abrir aquela barrinha, basta você dar um clique com o botão direito aqui e pedir Standard, ela vai abrir, ó. Aí você encaixa ela lá. Perfeito? Eu gosto muito dessa barrinha para não ter que ficar vindo em File, Save, ou simplesmente ter que ficar dando Ctrl S. Então eu venho com o mouse aqui, muito mais prático, mais rápido, tá? Então se você quiser colocar, botão direito, Standard. Bom, vamos parar de conversa, vamos parar de nhenhé, né, e vamos prosseguir com o nosso sistema aqui. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é salvar o arquivo de vocês, antes de tudo, tá? Então apaga os seus conteúdos em HTML e clica em salvar, Save All. Em Save All, você vem em meu computador, C2 pontos, UAMP, www, curso PHP2, Introducão. E vamos digitar lá, aula 01. Só aula 01 e salvar, ele já vai entender que é PHP, então ele salva aqui em cima já como PHP. Perfeito? Nós não vamos ter nenhum tipo de arquivo HTML aqui, vai ser 100% PHP,
para que vocês comecem a entender como funciona a linguagem. Vamos lá então. Pessoal, a linguagem PHP ela é um script que está no meio do HTML. Se ele está no meio do HTML, ele necessita obrigatoriamente de ter uma tag inicial e uma tag final, ou uma tag inicial ou uma tag final, tá ok? Então, as tags ou as tags de PHP que anuncia o seu início e anuncia o seu fim são exatamente essas: sinal de menor, sinal de interrogação e as siglas PHP. Observa que ficou vermelhinho. Quando você dá alguns enters, que você está criando o seu escopo, você coloca o sinal de interrogação e sinal de maior. Você está declarando o início, tá ok? O início e o fim do seu PHP. Perfeito? Bom, aqui em PHP, tudo que você digitar aqui dentro só pode aceitar comandos em PHP, nada mais, tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui uma tag HTML, tá? Desse tipo, por exemplo, e fechar, abrir e fechar, você pode ver que ele nem fecha sozinho, tá vendo? Ó? Observa que ele ficou meio estranho, olha só, meio esquisito, porque isso daqui não são comandos em PHP, correto? Então, a gente precisa de saber os comandos a serem digitados. O nosso primeiro comando que a gente vai aprender é o comando echo, tá? Junto com as variáveis. Então, o comando echo ele é escrito desse jeito, eixo, echo, tá? E-C-H-O, echo. O comando echo ele tem a finalidade de mostrar algo na tela do computador, no navegador neste caso. Nós chamamos de imprimir algo na tela, tá? O comando echo ele tem a seguinte assinatura: echo, aspas, ponto e vírgula. Tudo que tiver entre aspas, ele vai estar imprimindo na tela para a gente. Tá ok? Então, echo, espaço, abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula. Lembrando que aspas duplo, tá ok? Aspas duplo. Tudo que eu digitar aqui, por exemplo, curso de PHP 2. Tudo que eu digitar dentro de aspas, ele vai imprimir para mim no navegador. Legal, Everton. Como é que eu testo isso agora? Simples. Vamos salvar aqui. Vamos lá no nosso navegador, onde a gente já acessou o localhost. Vamos atualizar para aparecer o arquivo. E aqui em aula1.php a gente clica. Observa lá, curso de PHP 2. Então, o comando echo, a finalidade dele é mostrar algo no navegador, na tela do navegador, tá ok? Uma coisa interessante é o seguinte: o PHP ele é interpretado pelo sistema, pelo servidor, e retorna para o nosso navegador apenas códigos HTML. Então, olha só que interessante. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui e exibir código-fonte do IE, ele não vai me aparecer nada de PHP. Olha só que interessante. Exatamente nada. Tá ok? Por quê? Porque ele é um interpretador. Tá? O PHP ele é interpretado e jogado para o navegador em forma de HTML. Joia? Bom, vamos prosseguir então. Sabendo disso, eu quero digitar uma segunda frase. Echo, abre aspas e fecha, ponto e vírgula. Aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou colocar uma segunda frase. Vamos colocar aqui, aprendendo o PHP em modo 100% digitado. Vamos salvar aqui e vamos ver o que vai acontecer no navegador. Opa, apareceu também. Só que olha só que interessante, ele apareceu que jeito? Na frente do que estava antes. Aqui no Dream, a gente colocou ele como? Colocamos ele um embaixo do outro. Mas o navegador ele não entende isso. Olha só, se eu exibir código-fonte, ele está numa mesma linha. Ele não pula a linha. Tá? Então, para pular a linha, o que a gente faz? A gente tem que utilizar um comando do HTML dentro da aspas. Então, dentro da aspas, eu tenho que pedir para o PHP imprimir no navegador a tag BR. Correto? A tag BR. Então, ao salvar aqui e executar lá,
ele vai pular de linha para mim, beleza? Apertei o F5 para atualizar. Então, o botão direito do mouse, exibir código-fonte, observa que ele imprimiu para mim o BR. Porém, aqui no código-fonte, olha que nhaca que ficou. Ele ficou ainda numa linha só. Everton, eu quero que aqui ele pule de linha também, para eu saber que pula de linha. Pô, legal. Então, vamos fazer isso. O que você vai fazer? Aqui no Dream, você vai colocar um comandinho, que é a barra de diretório, ou seja, barra invertida N, barra N. A barra N vai dar um retorno de carro dentro da nossa programação. Então, ao salvar, eu vou atualizar aqui, nada vai mudar, nada muda. Mas ao puxar o código-fonte, aqui no código-fonte ele pula de linha automaticamente. Beleza? Então, barra N, ele serve para dar um retorno de carro. Beleza? Bom, então esse comando echo ele é muito rico. A gente vai estar vendo ainda nesta aula todas as suas variantes. Mas antes de ver as suas variantes, nós temos que também aprender um pouco sobre variáveis. O que são variáveis? Pessoal, variáveis são nomes que a gente dá para um certo conteúdo. Por exemplo, eu tenho lá uma caixinha de fósforo cheia de fósforos, tá ok? Então você não vai falar assim, eu tenho um monte de fósforos. Não, você vai falar, eu tenho uma caixa de fósforo. Então a caixa de fósforo, ela se torna um nome para um monte de fósforos, correto? Para cada fósforo que tem lá dentro. A variável é a mesma coisa. Por exemplo, uma variável em PHP, ela sempre vai iniciar com a sigla $, tá ok? Que é essa sigla de dinheirinho, né? A sigla $. Então, a sigla $, se você não achou ainda, ela é o shift mais o número 4. Shift, o número 4 em cima do teclado alfanumérico, tá ok? Então, em cima do 4 tem o sinal de $, é lá. Então, $, um nome qualquer, vou colocar um nome aqui, nome mesmo, um nome qualquer, tá? Recebe. Então, olha só, toda vez que você tiver uma variável, começou com o sinal de $, presta atenção, começou com o sinal de $, é uma variável, automaticamente é uma variável. Após a sigla $, tudo que tiver na frente é o nome da variável. Nome da variável não pode conter números no início dela, tá ok? No meio pode, no fim pode, não pode conter números. Uma variável não pode conter caracteres especiais, como por exemplo, C cedilha, til, acentos, e comercial, percentual, vamos dizer aqui, o jogo da velha, né, que é o Sharp, tá? Nada disso pode conter. Asterisco, parêntese, nome de variável não pode conter valores, vamos dizer, especiais, teclas especiais, tá ok? Siglas especiais. Procura sempre utilizar o nome da variável apenas caracteres legíveis e que essa variável contenha o nome dela, seja baseado com o conteúdo dela, tá? Por exemplo, você vai criar uma variável lá cujo nome, tá ok? Cujo nome é, deixa eu ver aqui, valor, tá? Total, cujo tipo é total, tá ok? Lá o nome dela é variável total. Aí o conteúdo dessa variável você me coloca lá, por exemplo, uma frase de amor. Oi, eu te amo. Nada a ver, correto? Se você está colocando um nome, tá ok, de uma variável como valor, então tem que conter números isso daí, correto? Se você está colocando um nome de variável que esteja com o nome, por exemplo, looping, ele tem que ser alguma coisa de looping, tá ok? Uma volta, joia? Então, sempre seja coerente com o nome das suas variáveis. Bom, a variável é como se fosse o comando echo, só que ele não mostra o valor automaticamente. Então, o que eu faço? Variável nome, recebe, abre e fecha aspas. Vou colocar aqui um valor qualquer. Vou colocar aqui, por exemplo, Mariana da Silva, um nome qualquer, correto? Então, o que vai acontecer? Ao salvar isso e rodar lá no navegador, vou rodar no navegador, nada aconteceu. Por quê? Eu simplesmente criei a variável.
Então, na hora que eu vim aqui no navegador e atualizei o navegador e nada aconteceu, significa o quê? Significa que essa variável apenas recebeu o valor Mariana da Silva. Ah, legal, Everton. E se eu quiser mostrar esse nome? Tá, então vamos fazer o seguinte. Após esse negócio aqui, eu vou colocar um BR para pular de linha, correto? Então, aqui agora, o que eu tenho que fazer para aparecer a frase Mariana da Silva? Eu tenho que colocar o comando echo. Comando echo, variável nome. Joia, ponto e vírgula. O Everton, você não está colocando aspas. Realmente, não estou colocando aspas. Por que eu não estou colocando aspas? Uma variável dentro do comando echo não é obrigatório colocar aspas. Tá ok? Não é obrigatório. Beleza? Então, aqui vou salvar. E agora vou atualizar. Está lá, Mariana da Silva. Correto? Então, uma variável, ela serve para guardar um conteúdo. Ah, Everton, tá, entendi, mas onde eu vou usar isso? A usabilidade, por enquanto, tá? Por enquanto, você não vai entender. Mas daqui umas 2 aulas, você vai começar a entender para que servem as variáveis. O que eu quero que você entenda agora, tá? É que existe a variável. Eu crio uma variável com sinal de dólar e quando eu quero mostrar o conteúdo dessa variável, eu simplesmente coloco o comando echo antes da variável. Correto? Isso que me interessa no momento. Uma variável eu não preciso colocar aspas, mas eu posso colocar também. Por exemplo, eu posso vir aqui no nome e colocar entre aspas duplos, sem problema algum. E salvar. Quando eu venho aqui, dou um F5. Nada mudou, apareceu normalmente. Então, significa que o comando echo ele vai mostrar o conteúdo que está entre aspas ou o conteúdo da variável. Perfeito? Bom, só que acontece o seguinte. O comando echo, ele tem algumas variantes, algumas formas de trabalhar com ele. Tá ok? Quais são essas formas? Bom, a primeira forma você viu. Você escreve echo, dá um espaço, abre aspas, escreve o conteúdo, coloca um HTML qualquer ali, barra N para pular de linha lá no código fonte, fecha aspas. Ou simplesmente barra BR, tá ok? Para pular de linha. Mas o comando echo ele também tem alguns segredos importantíssimos de se aprender. Vamos lá então. Bom, o comando echo, quando eu digito echo com aspas, tá ok? Ele vai imprimir o conteúdo que tem dentro dele. Vamos entender tudo isso. Vou apagar esse conteúdo aqui e vou digitar aqui echo, abre aspas, aprendendo PHP. Ponto e vírgula. Ele vai imprimir exatamente o que está escrito aí, certo? Vamos salvar, Ctrl S, vamos vir no navegador, F5, aprendendo PHP. Nenhuma novidade. Se eu venho aqui em cima e crio uma variável, por exemplo, uma variável chamada, deixa eu ver aqui, uma variável chamada de código, é igual, abre aspas, 1000, certo? Ponto e vírgula. Se eu quiser colocar esse valor 1000, então, ó, se eu salvar, vim aqui da F5, só apareceu o aprendendo PHP. Se eu quiser que apareça o código, então o que eu vou fazer? Aqui dentro eu coloco a variável code, tracinho, espaço. Então, nesse comando aqui, echo, variável code, tracinho, aprendendo PHP, ele vai aparecer 1000, tracinho, aprendendo PHP lá no navegador. Olha só. Viu? Então, ele aparece dessa forma. 1000. Mas e se eu quisesse fazer o seguinte? Algo desse tipo aqui. Echo. A variável code vale 2 pontos. Então, aqui eu poderia colocar aspas e aspas, ponto e vírgula. Tá? Então, vamos salvar e vamos lá. Apareceu tudo na mesma seção. Vamos colocar aqui um BR. F5, isso. A variável 1000 vale. Eu não quero que apareça 1000 aqui, tá ok? Como que eu vou fazer isso então? De que forma que eu vou fazer isso então? Então,
vamos lá dar uma olhada como é que a gente pode resolver essa parada. Então eu quero aqui que aparece a variável code, eu quero que apareça exatamente code, vale, o valor dela. Nesse caso, eu preciso utilizar uma aspa simples, tá? A aspa simples, ela vai me imprimir exatamente, aspa simples, não é o apóstrofo, tá? É aspa simples. Então a variável code vale. Então a aspa simples, ela vai me imprimir exatamente o que está escrito na string, tá? Então ao dar um F5, olha lá, a variável code vale. E aí aqui eu posso, na próxima linha, dar um eco e então com aspas duplo ou sem aspas nenhum, colocar a variável code, ponto e vírgula, Ctrl S e um F5. Tá lá. E para dar um espaçozinho, você dá um espaçozinho aqui, ó. Ctrl S. F5, beleza? Então, nesse caso, a gente percebe que há uma grande diferença entre utilizar aspas duplo e utilizar aspas simples, tá ok? Como eu disse, a aspa simples, ele vai imprimir exatamente como está escrito entre ela, exatamente, tá ok? E a aspa dupla, ela vai estar interpretando as variáveis internas dentro dela, tá ok? Mas não para por aí ainda, vamos dar mais uma olhada nesse código echo, vamos lá. Bom, no comando echo, vou dar uma apagada aqui, você pode estar salvando aí, tá pessoal? Eu estou apagando só para não ficar muito complicado aqui para mim. Então, ainda com a variável code, nós podemos também fazer um negócio chamado concatenação. Muitas vezes, obrigatoriamente, a gente usa ele, tá ok? Por exemplo, eu posso dar um comando echo e, de repente, eu tenho aqui uma frase, tá? Em aspas duplo. Este é o código. E fecho aspas, vou apagar aqui código, fecho aspas duplo e faço uma concatenação. O que é uma concatenação? Concatenar é quando você une duas strings numa só. Ou seja, você faz uma união de dois conteúdos diferentes para virar um único conteúdo. Então a gente usa o ponto final. Ponto final ele concatena, ele une, ele gruda. Tá? Então ele une aqui a variável code. Tá? E então, depois do código, eu tenho que unir outra frase. Então, olha só. Este é o código. Vai aparecer assim, esse código. Este é o código 1000 que estamos procurando. Vamos fechar a aspas, ponto e vírgula. Então, o que eu fiz aqui? Eu concatenei, eu uni a variável para o lado de fora de tudo isso. Então, ao salvar, ele vai aparecer a frase para mim. Olha lá, ó. Este é... Pessoal, ele não está acentuando porque eu não estou com a codificação, tá? Então, aqui este é. Eu terei que estar utilizando a configuração. Não estou utilizando, usando só o PHP, então ele vai dar esse spawn mesmo. Este é o código 1000 que estamos procurando. Observa que o 1000 ficou grudado. Então, aqui a gente dá um espaço depois do código e antes do que. Dou um salvar e F5 ele gerou os espaços necessários. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma concatenação, tá ok? Bom, mas não para por aí ainda. O comando echo também pode fazer contas. Por exemplo, comando echo, se eu colocar um valor sem nenhum tipo de aspas, colocar 10 mais, sinal de mais mesmo, mais 30, ponto e vírgula, ele não vai imprimir para mim 10 mais 30, ele vai imprimir 40. Então, ao vir aqui dar um F5, olha lá, ele imprimiu 40. Vamos colocar um echo aqui, vamos criar um echo aqui, ó. Echo BR, tá? Então, toda vez que eu precisar de pular uma linha, eu puxo esse BR aqui, joia? Então, toda vez que eu for criar uma linha, eu uso isso daqui. Então, F5, tá lá, 40. Então, 10 mais 30 vai resultar em 40. Então, significa que mais soma. O sinal de menos, tá? O teu teclado numérico aí, ele vai subtrair. Então, vai dar um número negativo, 20. Tá ok? Se eu pegar o sinal de asterisco, é o vezes. Olha só, 300. Perfeito? E se eu pego o sinal de barra de divisão, tá? Barra de internet, vamos dizer aí, ele vai dividir a operação. Vai me dar uma operação divisível, tá?
E eu tenho também o módulo, que é o quê? O resultado de uma divisão. Tá? Então, por exemplo, se eu apago aqui, vou colocar aqui 11 dividido por 2, nesse caso ele vai me dar, olha só, um número quebrado, se não estiver enganado. Olha lá, 5,5. Eu quero saber qual que é o resultado disso, então vou colocar o sinal de percentual 2. Ele não vai me dar mais o 5,5 igual me deu aqui, ó. Ele vai me dar o resto dessa divisão. Tá? Então, se eu der um F5, o resto é 1. Tá? Se eu tivesse colocado 10, resto dividido por 2, qual que é o resto? Ele vai me dar o resto 0, que é uma divisão completa. Então, olha só para você ter aí em mãos, o dividido, né, o percentual, ele representa módulo, a gente vai fazer muita coisa com isso, muita mesmo. O dividido, que é o barra, é o divisão. O mais é soma. E o menos é subtração. Certo? Essas são as operações matemáticas. E eu posso, obviamente, fazer essas operações diretamente com variáveis. Vamos ver como é que eu posso fazer isso aqui. Quer ver? Quando eu vou criar uma variável numérica, eu não posso, de espécie alguma, colocar aspas. Então, por exemplo, vou criar aqui o valor 1, valor A, vai receber 100. Então, eu não coloquei aspas, tá vendo? Valor B, variáveis, é variável. Valor B recebe para mim 125. E valor C recebe 34. Todos eles finalizados com ponto e vírgula, correto? E agora, se eu der um eco aqui, eu posso fazer os valores entre eles. Por exemplo, valor A mais valor B. Ponto e vírgula. Pessoal, lembra uma coisa. O PHP ele é case sensitive. O que significa isso? Significa que o PHP, tá? O PHP, uma variável, se eu colocar aqui variável B minúscula, ele não é igual a essa variável que está aqui. Porque esse B é maiúsculo, esse é minúsculo. Então, são duas variáveis diferentes. Ele é case sensitive. Tá ok? Então, tome muito cuidado com a caixa alta e a caixa baixa. Onde é maiúsculo, sempre tem que ser maiúsculo. Entendeu? É assim que tem que ser. Se você colocou minúsculo, tem que ser minúsculo. Senão não vai funcionar. Tá ok? Então, sempre você tem que utilizar essas ferramentas. Você tem que sempre lembrar que o PHP ele é case sensitive. Então, tá. Vamos salvar isso. Vamos ver o resultado final lá. Está lá 225. A gente somou o A com o B. 100 com 125, 225 ele somou certinho. Tá ok? Então, com o comando echo eu posso também estar trabalhando com a soma de valores e também as somas de variáveis. Então, é possível. Toda vez que eu for utilizar uma variável numérica, eu não coloco o aspas, tá ok? Então, vou colocar aqui um echo BR para pular de linha. Joia? Beleza. Pulou de linha. Vamos passar para a próxima aqui. Se eu quiser colocar um echo, valor A menos valor C, vai me dar um resultado final aqui também. Subtração. Está lá 66. Bom, pessoal, nesta aula a gente aprendeu sobre variáveis, como funcionam as variáveis, aprendendo o comando echo, vimos como funciona o aspas duplo, o aspas simples, aprendemos o que é uma concatenação, aprendemos que uma variável sem aspas é de valor numérico, a gente faz operações matemáticas. Aprendemos também que aspas simples imprime exatamente o que está na tela, o que você escreveu entre ela, e o aspas duplo ele interpreta os comandos dentro dele, tá ok? Nessa aula, então, a gente teve uma introdução sobre variáveis e o comando echo. Próxima aula, estaremos ainda aprendendo algumas introduções sobre os comandos básicos de PHP. Até a próxima aula.